Você já teve o sonho de ser milionário, viajar o mundo inteiro ou algo muito distante da sua realidade e começou a assistir vídeos sobre como ganhar dinheiro, você começou a mudar sua rotina, mas de repente você simplesmente abandona tudo o que estava fazendo e volta a procrastinar? Assim como o rei Davi Brito que quis tanta coisa e até agora não conseguiu nada? Olha, isso também aconteceu comigo e eu separei dois grandes pilares que me ajudaram a criar hábitos fortes a ponto de serem praticamente impossíveis de não fazê-los, mesmo você sendo uma pessoa comum. Um hábito é um comportamento que é realizado regularmente e em muitos casos de modo automático. É tipo você pegar o seu celular toda vez que você acorda. Isso já ficou automático para você. Uma das maneiras de você continuar repetindo um comportamento até ele virar um hábito é através dos reforços. Reforços são a liberação do neurotransmissor dopamina no cérebro. Mas não se preocupa porque você não precisa entender completamente essa nomenclatura. Quando você tem uma apresentação na escola para fazer, ou quando você precisa falar em público, mas você fica se esquivando, negando a todo custo, isso vai te gerar um reforço negativo e vai te gerar uma certa dopamina no seu cérebro. E o reforço negativo é fazer o que você está fazendo para fugir de uma punição, o que no longo prazo vai te deixar todo abobalhado, porque a sua mente vai acostumar que você não quer falar em público, por exemplo, e você vai se tornar um mestre em dar desculpas, porque isso ao longo prazo vai te dar cada vez mais dopamina, e quando você não tiver a opção de fugir, simplesmente vai te dar uma caganeira do nada e você vai achar que está no último dia de vida. Só que diferente do reforço negativo, o reforço positivo é o que te deixa na disposição de continuar fazendo um comportamento, e geralmente quando você sabe exatamente os benefícios que tal comportamento vai te trazer, fica extremamente mais fácil de você engajar. Agora eu queria saber qual é a sua motivação. E não confunda com a motivação dos coaches da internet. Eu quero saber o motivo para a ação. O que faz você levantar todo dia da sua cama? E também, você sabe exatamente o que você quer da sua vida? Eu tô perguntando isso porque a partir de agora você está proibido de assistir o vídeo se você não tiver total clareza sobre a sua maior ambição. Se você ainda não tiver isso claro na sua mente, não tem problema, você será bem-vindo aqui quando você tiver isso esclarecido. E caso você queira roubar e continuar assistindo o vídeo mesmo assim, espera mais 72 horas que você vai ver só. Um grande erro que a maioria das pessoas cometem, inclusive eu já cometi, é querer mudar da água pro vinho do dia pra noite. Você não é o Rock Balboa não, irmão. Você não é o protagonista do anime não. Tenha em mente que em pouco tempo seu ânimo vai cair e você simplesmente vai abandonar o comportamento porque ele não está seduzente o suficiente. Se você quer dominar um hábito, a chave é começar com a repetição. Não querer ser o protagonista afobado que queima a largada. Quando você tá planejando, criando estratégias e aprendendo, até tem uma utilidade, mas lá no fundo você só tá procrastinando. O que você precisa é de constância na ação. É claro que um planejamento é muito útil para te dar um norte, mas ele tem que ser rápido o suficiente para você agir o quanto antes. E esse tal progresso que eu falo não é, por exemplo, você estudar 5 horas por dia. Isso não vai dar certo, você não vai conseguir sustentar isso por um longo período de tempo. E para você estabelecer um novo hábito, me use. Mas calma, use o método Kaizen, que curiosamente foi uma das inspirações para o nome desse canal. O método Kaizen prega a evolução constante por meio do pouco. Ao invés de você querer ler 5 livros por mês, estabeleça como a sua meta principal ler apenas 10 minutos por dia. Não esquece, a constância é melhor do que a quantidade. Se você for 1% melhor todos os dias, no final do ano você vai estar 37 vezes melhor. Ou seja, não precisa se cobrar muito todos os dias, faça o mínimo. Se concentre em ser apenas 1% melhor do que o dia anterior. A vida ela não é uma corrida de 100 metros. Não precisa se desesperar por fazer apenas um pouco. Além disso, foque em deixar o mais fácil possível o seu comportamento. Se você quer ler mais, deixa um livro em cima da sua cama ou perto de algum lugar da sua casa que você passa a maior parte do tempo. O simples fato de você olhar a capa do livro vai te estimular a ler. E se você usar o método Kaizen e colocar a meta de ler apenas 5 páginas todos os dias, compare
passar do tempo, essas 5 páginas vão virar 20. Claro, se você tiver a constância. Mas caso a sua ambição seja maior ainda do que isso, e você queira, por exemplo, correr uma maratona, divida ao máximo todo o processo até ficar impossível de não fazer. Continuando com esse exemplo da maratona, ela seria o mais difícil. Correr apenas 5 km seria difícil. Caminhar 10.000 passos seria moderado. Caminhar por 10 minutos seria fácil. E apenas colocar o tênis seria muito fácil. Dessa maneira, se você tiver constância e for progredindo os níveis de acordo com a sua capacidade atual, com o passar do tempo você vai alcançar o seu objetivo e não vai ser algo desgastante para você. Pelo contrário, vai ser algo que vai ser recompensador e você vai gostar do processo inteiro. Não vai te dar vontade de desistir no meio do caminho ou vai ficar chato para você. Ainda mais se você usar uma das armas mais poderosas para a criação ou a destruição de um hábito, que é a sociedade. Geralmente as pessoas que a gente mais convive possuem diversas características parecidas com as nossas. Então, se você quer mudar de vida, tenha certeza que o seu círculo social está dentro das mudanças que você quer. Porque se eles forem totalmente opostos, provavelmente vão te zoar e te dar reforços negativos, o que vai te desmotivar e fazer você desistir. Então toma cuidado com as pessoas que você mais convive, porque as mesmas que estão sorrindo com você agora podem estar sendo um bloqueio para você atingir os seus objetivos, e se você não mudar nada, elas vão te arrastar para o fundo do poço. Até uma próxima.